O milionário viúvo se sentava sozinho no casamento, distante de todos, até que a babá se inclinou e sussurrou baixinho: "Hoje eu vim com você." Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. "Mas eu não quero ir sozinho, Adriel", murmurou Arthur de Oliveira, encarando o convite dourado sobre a mesa da cozinha enquanto ajustava a gravata de seda italiana. A palavra acompanhante parecia saltar do papel, zombando dele como um lembrete cruel do vazio que preenchia sua vida desde que Carolina partira. "Isso é ridículo. Sou um homem adulto. Posso perfeitamente comparecer ao casamento do meu melhor amigo sem uma acompanhante." Adriel, absorto em seu mundo de carrinhos e super-heróis, no canto da cozinha, ergueu os olhos por um instante, como se captasse a angústia na voz do pai. Aos 4 anos, ele já demonstrava uma sensibilidade impressionante. "Papai tá triste?" perguntou, abandonando seus brinquedos e caminhando até Arthur com seus passinhos incertos. Arthur sentiu um aperto no peito. Como explicar a um menino de 4 anos que as festas de casamento eram verdadeiros campos minados emocionais para viúvos? Como dizer que cada brinde, cada dança, cada momento de celebração seria uma facada de lembranças do que ele perdera? "Não, campeão", respondeu forçando um sorriso enquanto agachava para ficar na altura do filho. "Papai só está pensando alto." O interfone tocou, ecoando pelo apartamento de cobertura que, apesar de seus 400 metros quadrados e da decoração elegante, parecia grande demais, vazio demais para apenas 2 pessoas. "Deve ser a nova babá", disse Arthur, consultando o relógio de pulso, uma das poucas extravagâncias que se permitia além dos carros de luxo e do jatinho particular. Pontual. Isso é um bom sinal. Ele caminhou até o interfone, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. A agência de babás Premium tinha garantido que Marta Silva era a melhor de seu catálogo. Discreta, eficiente e com excelentes referências. Precisava mesmo ser, considerando o valor que Arthur pagaria por algumas horas de trabalho. "Senhora Silva?" perguntou ao atender. "Senhorita", veio a resposta, uma voz calma e melodiosa que o pegou de surpresa. "Marta Silva. Estou aqui para cuidar do Adriel." Arthur liberou a entrada, observando pelo sistema de segurança a mulher que aguardava no elevador privativo. Diferente da imagem mental que formara, uma senhora de meia idade com ares maternais, Marta aparentava ter pouco mais de 30 anos. Vestia-se com simplicidade estudada, calça jeans escura, camisa branca básica e um casaco leve. Os cabelos castanhos estavam presos num coque descomplicado e não usava maquiagem além de um batom discreto. Havia algo em sua postura que transmitia tanto competência quanto gentileza. Quando o elevador se abriu diretamente no hall de entrada do apartamento, Arthur já estava lá para recebê-la, com Adriel escondido parcialmente atrás de suas pernas. "Senhorita Silva, obrigado por vir", disse ele, estendendo a mão em um cumprimento formal. "Sou Arthur de Oliveira." "Por favor, me chame de Marta", respondeu ela, aceitando o aperto de mão com firmeza, mas sem arrogância. Seus olhos, de um verde profundo e tranquilo, focaram-se momentaneamente nos dele antes de se voltarem para a pequena figura semi-escondida. "E você deve ser o Adriel. Prazer em conhecê-lo." Em vez de se agachar ou usar aquele tom infantilizado que muitos adultos adotam ao falar com crianças, Marta simplesmente sorriu e esperou. Arthur notou, surpreso, como ela respeitava o espaço e o tempo do filho. Adriel, normalmente tímido com estranhos, espiou de trás das pernas do pai com curiosidade genuína. "Você vai ser minha babá?" perguntou, sua voz pequena, carregando uma mistura de receio e expectativa. "Se você deixar, sim", respondeu Marta, inclinando levemente a cabeça. "Ouvi dizer que você tem uma coleção incrível de dinossauros." Os olhos de Adriel se arregalaram e Arthur não pôde deixar de sorrir. A agência realmente havia feito a lição de casa, fornecendo detalhes específicos sobre os interesses do menino. "Tenho. Quer ver?" perguntou Adriel,
já saindo completamente de seu esconderijo improvisado. Adoraria, respondeu Marta, mas então olhou para Arthur como se pedisse permissão. Talvez depois, filho, interveio Arthur, consultando o relógio novamente. Preciso mostrar a Marta onde ficam as coisas e passar algumas instruções antes de sair. Adriel assentiu, aquele assentimento exagerado e solene que as crianças pequenas fazem quando querem parecer crescidas. Vou buscar meus dinossauros, anunciou, correndo em direção ao quarto. Arthur observou o filho desaparecer pelo corredor, sentindo aquela mistura familiar de amor e melancolia. Cada dia, Adriel parecia mais independente, mais crescido, avançando inexoravelmente para um futuro onde as memórias de sua mãe seriam apenas imagens em fotografias e histórias contadas por outros. Ele parece um menino adorável, comentou Marta, quebrando o breve silêncio que se instalara. Ele é, concordou Arthur, voltando sua atenção para ela. Apesar de tudo, as palavras escaparam antes que pudesse contê-las, revelando mais do que pretendia. Apesar de tudo, apesar da perda, apesar da ausência, apesar de um pai que se afogava em trabalho para não se afogar em dor. Marta não perguntou, não demonstrou curiosidade invasiva, apenas assentiu com compreensão, como se entendesse exatamente o que aquelas 3 palavras carregavam. As instruções estão todas aqui, disse Arthur, apontando para uma pasta sobre o balcão da cozinha, grato pela oportunidade de mudar de assunto. Números de emergência, alergias, rotina do banho e do jantar, hora de dormir. Adriel já tomou café da manhã, mas tem lanche preparado na geladeira para daqui a pouco. Marta folheou a pasta metodicamente, absorvendo as informações com a eficiência de quem está acostumada a aprender rápido. Entendi. Horário de retorno previsto? Perguntou. Prática. O casamento começa às 16 horas. O jantar às 19 horas. Imagino que não passará das 23 horas, mas coloquei seu pagamento calculado até a meia-noite, caso haja algum imprevisto. Sem problemas. Arthur hesitou, subitamente inseguro. Era a primeira vez que deixaria Adriel com uma babá desconhecida desde que precisou voltar ao trabalho após o funeral. A governanta, Dona Conceição, que normalmente cuidava do menino quando ele precisava viajar, estava visitando a família no Nordeste. Ele pode ficar um pouco agitado antes de dormir, acrescentou, sentindo-se compelido a explicar. Às vezes tem pesadelos. Se acontecer, há um ursinho de pelúcia azul na prateleira acima da cama dele. Foi um presente da mãe. Algo no olhar de Marta se suavizou ainda mais. Mas compreendo, disse ela, simplesmente. Adriel voltou correndo, carregando uma caixa de plástico cheia de dinossauros de diversos tamanhos e cores. Olha, esse é o T-Rex. Ele é o mais forte de todos. Mas meu favorito é o Velociraptor, porque ele é inteligente e rápido. O papai disse que eles caçavam em grupo como lobos, sabia? Despejou, sem pausa para respirar, enquanto espalhava os brinquedos aos pés de Marta. A cena era tão doméstica, tão normal, que por um momento Arthur sentiu como se estivesse observando a vida de outra pessoa. Uma vida onde não havia funerais prematuros, nem a responsabilidade esmagadora de ser tudo para um filho que merecia o mundo. Preciso terminar de me arrumar, disse ele, afastando-se em direção ao quarto. Fique à vontade para usar a cozinha, a comida na geladeira. Já no corredor, ouviu a voz de Marta engajando perfeitamente com o monólogo entusiasmado de Adriel sobre dinossauros, acrescentando fatos interessantes que até mesmo Arthur desconhecia. Havia ali uma naturalidade que o pegou de surpresa. Adriel raramente se abria tão rápido com estranhos. No quarto, enquanto abotoava os punhos da camisa, Arthur foi até a cômoda e abriu a pequena caixa de madeira onde guardava sua aliança de casamento. Há meses não a usava, seguindo o conselho do terapeuta sobre processos de luto saudáveis e passos para seguir em frente. Ainda assim, em dias como hoje, a tentação era grande. Seus dedos tocaram o metal frio e as memórias vieram como sempre vinham.
O sorriso de Carolina no altar, a forma como seus olhos brilhavam quando descobriu a gravidez, sua risada ao perseguir Adriel pelo jardim em um jogo de pega-pega. Então, inevitavelmente, a imagem que tentava diariamente apagar da mente, o quarto de hospital, o bip constante dos monitores, o momento exato em que tudo parou. Fechou a caixa com mais força que o necessário. Não hoje, murmurou para si mesmo, ajustando a gravata mais uma vez. Quando voltou à sala, encontrou uma cena que o deixou momentaneamente sem palavras. Marta havia improvisado o que parecia ser um acampamento paleontológico com almofadas do sofá. Adriel, com um boné virado para trás, de onde ela tinha tirado aquilo, escavava cuidadosamente uma montanha de outras almofadas menores, enquanto Marta narrava a expedição, como se fosse um documentário científico. Cuidado, Dr. Adriel. Estamos nos aproximando de um ninho de velociraptors. Precisamos ser muito silenciosos, dizia ela em um tom baixo e dramático, que fazia o menino rir e ao mesmo tempo levar o trabalho a sério. Arthur parou, observando-os. Havia quanto tempo não via o filho tão completamente imerso em uma brincadeira? Quanto tempo desde que ouvira aquela risada despreocupada, sem sombras? Como se sentisse sua presença, Marta olhou para cima. Por um instante, Arthur viu algo em seu rosto. Não constrangimento, mas talvez uma vulnerabilidade, como se tivesse sido pega fazendo algo que revelava mais de si mesma do que planejava. O momento passou rapidamente e ela se levantou com um sorriso profissional. Estávamos só conhecendo melhor os dinossauros, explicou. Papai, a Marta sabe tudo sobre dinossauros, exclamou Adriel, olhos brilhando. Ela disse que estudou eles na faculdade. Paleontologia era apenas uma disciplina optativa, corrigiu Marta gentilmente. Eu estudava educação e psicologia infantil. Arthur assentiu, subitamente curioso sobre a mulher à sua frente. A agência havia mencionado suas qualificações, claro, mas agora se perguntava sobre sua história. Como alguém com formação universitária tinha escolhido trabalhar como babá? Estou quase pronto para sair, disse, checando o relógio. Mais uns 10 minutos. Sem pressa, respondeu Marta. Dr. Adriel e eu ainda temos muito trabalho arqueológico pela frente, não é? Adriel assentiu vigorosamente, já voltando a escavar as almofadas. Arthur se dirigiu ao banheiro, onde finalizou os últimos ajustes em sua aparência. O homem no espelho parecia composto, controlado, bem-sucedido. O Arthur de Oliveira que o mundo conhecia, CEO da maior incorporadora do país, com presença constante nas listas de bilionários e perfil ocasional em revistas de negócios. Ninguém veria as rachaduras sob a superfície, o esforço imenso que exigia manter aquela fachada. Enquanto passava perfume, o mesmo que usava há anos porque Carolina havia dito uma vez que combinava com ele, Arthur se permitiu um momento de honestidade brutal consigo mesmo. Estava com medo, não do casamento em si, mas do que representava. Celebrações de amor tornavam a ausência de Carolina ainda mais palpável, como se o vazio ao seu lado ganhasse forma e peso. Respirou fundo. Endireitou os ombros. Era apenas uma tarde, algumas horas. Cumprimentaria os convidados, aplaudiria nos momentos certos, talvez até dançasse uma música ou duas por educação. Depois voltaria para casa, para Adriel, para a rotina que havia construído cuidadosamente ao redor deles como uma fortaleza contra a dor. Ao retornar à sala, Arthur encontrou seu filho e a babá agora sentados à mesa, desenhando algo que parecia ser um mapa do sítio arqueológico. A facilidade com que Marta havia estabelecido uma conexão com Adriel era notável e, de alguma forma, desestabilizadora. Levara semanas para que a governanta conseguisse aquele nível de confiança. Estou de saída, anunciou. Adriel correu até ele abraçando suas pernas. Papai, você vai trazer bolo para mim? Arthur sorriu, afagando os cabelos do filho. Se tiver, trago sim. Com morango?
Com morango. Marta se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. Alguma recomendação de última hora? Perguntou. Arthur hesitou. Havia tantas coisas que queria dizer, tantos pequenos detalhes sobre Adriel que pareciam importantes, como ele gostava que lhe contassem exatamente 3 histórias antes de dormir, como às vezes acordava chamando pela mãe, como tinha medo do escuro, mas nunca admitia. Acho que está tudo na pasta, respondeu finalmente. Qualquer coisa, meu celular estará ligado. Ela assentiu e algo em seu olhar parecia dizer que entendia tudo o que ele não havia falado. Arthur se agachou para se despedir do filho. Comporte-se, campeão. Obedeça a Marta, ok? Ok, papai, respondeu Adriel com seriedade. Então, inesperadamente segurou o rosto do pai entre suas mãozinhas. Não fica triste na festa. Arthur sentiu um nó na garganta. Como aqueles olhos pequenos conseguiam ver através dele com tanta clareza. Não vou ficar, prometeu, abraçando o filho uma última vez antes de se levantar. Ao passar por Marta a caminho da porta, ela disse algo que ficaria com ele pelo resto do dia. Ele vai ficar bem, Sr. Oliveira. E o senhor também. O salão do Hotel Magnifique resplandecia com arranjos florais brancos e dourados que pareciam flutuar como nuvens entre as mesas elegantemente dispostas. Arthur permaneceu por alguns instantes na entrada, observando o cenário perfeito demais, como se tivesse saído de uma revista de decoração. A luz suave dos lustres de cristal refletia nas taças vazias que aguardavam o momento do brinde, criando pequenos arco-íris que dançavam sobre as toalhas imaculadas. Inspirou profundamente, ajustando instintivamente o relógio de pulso, um gesto nervoso que desenvolvera nos últimos 2 anos. Olhou discretamente ao redor, notando os casais que chegavam de mãos dadas, os sorrisos sincronizados, a intimidade natural de quem compartilha uma vida. Sentiu aquela familiar pontada no peito, a lembrança de quando ele também fazia parte desse universo de pares. Arthur! A voz grave e entusiasmada de Rafael, o noivo, arrancou-o de seus pensamentos. Achei que ia me dar um bolo, cara. Arthur forçou um sorriso, abraçando o amigo de longa data. Rafael parecia iluminar-se por dentro, aquele brilho inconfundível de quem está prestes a dizer sim à pessoa amada. E perder a chance de ver você finalmente se amarrando? Nem pensar, respondeu, conseguindo soar leve apesar do peso que carregava. Rafael deu um passo atrás, examinando-o com um olhar que misturava alegria e preocupação. Como está o pequeno Adriel? Crescendo rápido demais, respondeu Arthur, grato pela menção ao filho, um tópico seguro. Mandou dizer que você tem barba engraçada. Rafael soltou uma gargalhada genuína, passando a mão pela barba bem aparada. Esse garoto... Sua expressão suavizou-se. E você, Arthur? Como realmente está? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Rafael era um dos poucos que sabia ver, além da fachada de controle que Arthur mantinha diante do mundo. Estou bem, respondeu automaticamente, a resposta ensaiada que servia para quase todas as perguntas dessa natureza. Então, vendo a sobrancelha erguida do amigo, acrescentou: dias bons e dias ruins. Hoje está sendo complicado. Rafael assentiu, apertando seu ombro em um gesto silencioso de compreensão. Sua mesa é a número 3, perto do palco, informou, mudando gentilmente de assunto. Coloquei você com o pessoal da faculdade. O Pedro está louco para te contar sobre o novo projeto dele. Arthur agradeceu com um aceno, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. A mesa 3 significava estar bem no centro do salão, exposto aos olhares. A última coisa que queria era transformar-se em tópico de conversas sussurradas. Está vendo aquele ali? O viúvo, coitado. Enquanto caminhava entre as mesas, cumprimentando conhecidos com acenos discretos, seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Marta. Adriel queria dizer boa noite antes de dormir. Tudo bem ligarmos? Arthur sentiu uma onda inesperada de gratidão. Consultou o relógio. 20h15.
O jantar logo seria servido, mas ainda tinha tempo. Dirigiu-se rapidamente a um canto mais tranquilo do salão, próximo a uma sacada, e tocou o ícone de videochamada. O rostinho sonolento de Adriel apareceu na tela, já de pijama, o cabelo úmido do banho. "Oi, papai", murmurou, a voz arrastada de sono. "A Marta fez espaguete igual você faz." "É mesmo?" Arthur sorriu, sentindo uma inesperada pontada de ciúme. Não, não era isso. Era algo mais complexo. "E ela sabe fazer vozes diferentes nas histórias", continuou Adriel bocejando. "Melhor que as suas." Arthur ergueu as sobrancelhas fingindo indignação. "Melhor que as minhas? Impossível." Adriel riu, aquela risada pura que era como um bálsamo. "A festa tá legal?" perguntou o menino, seus olhos começando a fechar. "Está sim", mentiu Arthur, mantendo o sorriso. "Logo vou voltar para casa. Traz bolo?" "Com morango, como prometi." A câmera se moveu levemente e o rosto de Marta apareceu parcialmente no canto da tela. "Desculpe interromper", disse ela, sua voz suave. "Ele insistiu muito em falar com você antes de dormir." "Não tem problema", respondeu Arthur. "Obrigado por..." Hesitou, incerto sobre o que exatamente queria agradecer. Por cuidar de Adriel, por lembrar do telefonema, por criar um momento de normalidade em meio ao caos emocional daquela noite. "Por tudo", concluiu finalmente. Algo no olhar de Marta pareceu entender o que ele não conseguia articular. "Boa noite, papai", murmurou Adriel, já quase dormindo. "Boa noite, campeão. Te amo." A chamada encerrou, e Arthur permaneceu por um momento olhando para a tela escura do celular, sentindo-se estranhamente conectado a algo que não conseguia nomear. Guardou o aparelho no bolso e voltou-se para o salão, apenas para encontrar o olhar de Débora, prima de Rafael, observando-o com aquela curiosidade mal disfarçada que tanto o incomodava. "Arthur!" exclamou ela, aproximando-se com a desenvoltura de quem tinha bebido uma taça de champanhe a mais. "Que bom que veio. Estava justamente comentando com a Luísa como você anda sumido." Débora era o tipo de pessoa que achava que 2 anos eram mais que suficientes para superar a morte de uma esposa. O tipo que, em nome da preocupação, fazia questão de lembrá-lo constantemente que a vida continua e que Carolina iria querer que você seguisse em frente. "Trabalho", respondeu ele lacônico. "A incorporadora está com 3 lançamentos este semestre. Sempre o workaholic", disse ela, com um sorriso que pretendia ser cúmplice. "Mas hoje é dia de festa. Venha, nossa mesa é por aqui." Arthur a seguiu, ciente dos olhares que o acompanhavam. Por mais que tentasse passar despercebido, seu status de viúvo milionário parecia seguir como uma sombra. Débora conduziu-o até a mesa 3, onde já estavam sentados Pedro e sua esposa Ana, Luísa e seu namorado, cujo nome Arthur não conseguia lembrar, e um lugar vazio ao lado de uma mulher que não reconheceu imediatamente. "Pessoal, olha quem eu encontrei escondido nos cantos", anunciou Débora com uma teatralidade desnecessária. Cumprimentos foram trocados, perguntas superficiais sobre trabalho e rotina foram respondidas automaticamente. Arthur deixou-se cair na cadeira vazia, agradecendo mentalmente quando Pedro engajou-o em uma conversa sobre o mercado imobiliário, território seguro e previsível. Enquanto o amigo falava sobre tendências de investimento, Arthur não pôde evitar que sua mente vagasse. Quase podia ouvir a voz de Carolina dizendo com seu humor peculiar: "Você realmente vai discutir taxas de juros em um casamento, Arthur?" A lembrança foi tão vívida que ele quase olhou para o lado, como se pudesse encontrá-la ali, revirando os olhos com aquele sorriso travesso que sempre o desarmava. O vazio da cadeira ao seu lado pareceu expandir-se, ocupando todo o espaço ao redor. A cerimônia começou pontualmente às 21 horas. Os convidados foram convidados a se posicionar no jardim de inverno, especialmente decorado para o momento. Arthur ficou nas últimas fileiras, tentando manter-se discreto.
Observou Rafael no altar, nervoso e emocionado, enquanto a noiva entrava ao som de violinos. Votos foram trocados, alianças deslizaram por dedos ansiosos, lágrimas foram discretamente enxugadas. Arthur manteve um sorriso educado congelado no rosto, enquanto sua mente projetava, como um filme paralelo, seu próprio casamento 8 anos antes. Carolina, com seu vestido simples e elegante, o sorriso que parecia iluminar todo o espaço, a forma como suas mãos tremiam levemente ao dizer sim. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Aplausos explodiram ao redor. Arthur juntou-se mecanicamente à celebração, sentindo-se como um ator em uma peça da qual não conhecia o roteiro. Os recém-casados passaram por ele no caminho de volta. Rafael com lágrimas nos olhos, sua noiva, agora esposa, radiante como só as noivas conseguem ser. De volta ao salão, Arthur sentou-se novamente na mesa 3, agora evitada pela maioria dos convidados que preferiam circular, cumprimentar os noivos ou dançar ao som da banda que começava a tocar. Pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava e bebeu um longo gole, sentindo o líquido gelado contrastar com o calor desconfortável que sentia por dentro. Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Marta. Adriel dormiu tranquilo, sem pesadelos. Encontrei uma foto de vocês 3 em um porta-retrato no quarto dele. Família linda. Arthur encarou a mensagem, sentindo algo se contrair em seu peito. A simplicidade daquelas palavras, o reconhecimento silencioso do que ele havia perdido, tocou-o de uma forma que as condolências elaboradas jamais conseguiram. Obrigado por avisar, respondeu, incapaz de expressar o turbilhão de emoções que a mensagem havia despertado. A pista de dança encheu-se rapidamente, casais se movendo em sincronia ao som de uma música romântica dos anos 80. Arthur observou-os com uma mistura de nostalgia e desconforto. Carolina adorava dançar. Não era particularmente boa nisso. Tinha o péssimo hábito de pisar nos pés dele, mas compensava em entusiasmo o que lhe faltava em técnica. Não vai dançar, Arthur? A voz de Débora interrompeu seus pensamentos. Ela havia voltado à mesa, ligeiramente ofegante depois de algumas danças, e o observava com aquela expressão que ele tanto detestava, uma mistura de pena e expectativa. Não sou muito de dançar, respondeu educadamente. Bobagem, rebateu ela, gesticulando com a taça de champanhe. Carolina sempre dizia que você era um ótimo dançarino, só precisava de um empurrãozinho. A menção casual ao nome de sua esposa, como se ela simplesmente tivesse ido ao banheiro e não estivesse morta há 2 anos, atingiu-o como um soco no estômago. Se me der licença, disse ele, levantando-se abruptamente. Preciso fazer uma ligação. Sem esperar resposta, Arthur dirigiu-se à sacada, o único lugar que parecia oferecer algum refúgio da música alta, das risadas, da felicidade alheia que naquele momento só amplificava sua própria solidão. O ar fresco da noite envolveu-o como um abraço gentil. Apoiou-se no parapeito de mármore, olhando para as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. Pensou em Adriel, dormindo tranquilamente em sua cama. Pensou em Carolina, que nunca mais veria o filho crescer. E surpreendentemente pensou em Marta Silva, com seus olhos verdes tranquilos e sua capacidade de conectar-se com Adriel de uma forma que ele, como pai, às vezes lutava para conseguir. Seu celular vibrou mais uma vez. Esperava outra mensagem de Marta, talvez informando sobre algum problema, mas era Rafael. Onde você se meteu? Hora do brinde do padrinho, cara. Arthur suspirou, guardando o aparelho sem responder. Em alguns minutos, voltaria para dentro. Faria o brinde com palavras cuidadosamente ensaiadas sobre amor e compromisso, temas sobre os quais se sentia cada vez menos qualificado para falar. Mas, por enquanto, permitiu-se mais um momento de silêncio, um breve interlúdio na performance social que tanto o exauria. Foi então que seu telefone tocou. Não uma mensagem, mas uma ligação.
O nome de Marta piscava na tela, fazendo seu coração acelerar instantaneamente com preocupação. Senhor Oliveira! A voz de Marta soava estranhamente diferente ao telefone, uma nota de urgência que fez o coração de Arthur apertar-se imediatamente. Desculpe incomodá-lo na festa. Aconteceu alguma coisa com Adriel? Perguntou sem conseguir disfarçar o pânico que se instalou instantaneamente. Ele está bem. Apressou-se Marta a esclarecer. Fisicamente bem, quero dizer, mas acordou há alguns minutos, bastante agitado. Teve um pesadelo, está perguntando por você e... Ela hesitou brevemente. E pela mãe dele. Arthur fechou os olhos por um momento, sentindo aquela familiar mistura de dor e impotência que o acometia sempre que Adriel perguntava por Carolina. Tentei acalmá-lo com o ursinho azul, como você mencionou, continuou Marta, sua voz agora mais suave. Mas ele está muito angustiado. Pensei em ligar porque... Bem, talvez ouvir sua voz ajude. Fez bem, respondeu Arthur, afastando-se ainda mais do barulho da festa. Pode passar o telefone para ele? Houve um breve silêncio, e então a voz pequena e embargada de Adriel chegou até ele, cortando seu coração como uma lâmina. Papai? Soluçou o menino. Papai, eu vi a mamãe no sonho. Ela estava triste. Arthur sentiu um nó na garganta. Como explicar a uma criança de 4 anos os mecanismos complexos do luto e da memória? Como dizer que sonhos não são mensagens dos mortos, mas manifestações do nosso próprio subconsciente processando emoções? Foi só um sonho, campeão, disse, mantendo a voz firme, apesar da emoção que ameaçava transbordar. A mamãe não está triste. Ela está cuidando de você, mesmo que a gente não possa vê-la. Mas ela estava chorando, insistiu Adriel, sua voz quebrando-se em um novo soluço. Porque ela estava chorando, papai. Arthur sentiu-se encurralado, sem saber como proceder. As palavras do terapeuta infantil ecoaram em sua mente. Seja honesto, mas adeque a verdade à capacidade de compreensão dele. Às vezes, começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sonhamos com pessoas que amamos porque sentimos saudade delas. Talvez você estivesse sentindo falta da mamãe hoje. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, quebrado apenas pelos soluços mais brandos de Adriel, que pareciam diminuir gradualmente. Quero que você volte logo, murmurou finalmente o menino. E eu vou, prometo. Já estou saindo da festa, respondeu Arthur, tomando uma decisão instantânea. Ouviu um movimento no telefone e então a voz de Marta voltou. Ele parece mais calmo agora, disse ela. Não precisa encurtar sua noite por nossa causa. Posso continuar tentando acalmá-lo. Havia algo na voz dela, não condescendência ou pena, mas uma genuína compreensão que tocou Arthur de uma forma inesperada. Agradeço, mas preciso mesmo voltar, respondeu. Na verdade, estou aliviado por ter uma desculpa legítima para sair mais cedo. Um breve silêncio e então uma pequena risada do outro lado da linha. Entendo perfeitamente, disse Marta, com um tom que sugeria que realmente entendia. Estaremos esperando por você, então. Arthur sentiu uma estranha sensação de calor ao ouvir aquele "estaremos esperando". Havia quanto tempo ninguém o esperava em casa. A governanta, Dona Conceição, certamente cuidava bem de Adriel, mas nunca houve essa sensação de o que exatamente? Familiaridade? Acolhimento? Estou saindo agora mesmo, disse ele, encerrando a ligação. Voltou rapidamente ao salão, localizando Rafael entre um grupo de convidados. O amigo percebeu sua aproximação e algo em sua expressão deve ter denunciado a urgência, porque imediatamente despediu-se das pessoas com quem conversava e veio ao seu encontro. Preciso ir, explicou Arthur sucintamente. Adriel teve um pesadelo. Está perguntando por mim? Rafael assentiu, sem questionar. Claro, cara. Família em primeiro lugar, sempre. Sinto muito perder o brinde, acrescentou Arthur, genuinamente chateado por falhar com o amigo. Rafael sorriu, dando um tapinha em seu ombro. Relaxa, o importante é que você veio. E olha, seu olhar tornou-se mais sério. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui.
Mesmo durante a lua de mel, pode ligar. Arthur agradeceu com um aceno, comovido pela lealdade do amigo, e rapidamente fez seu caminho para a saída, ignorando os olhares curiosos e as tentativas de Débora de interceptá-lo para mais uma conversa forçada sobre seguir em frente. No carro, enquanto dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, Arthur se deu conta de que, pela primeira vez em meses, estava ansioso para chegar em casa. Não apenas por Adriel, embora o filho fosse sempre sua prioridade absoluta, mas por algo mais que não conseguia definir com precisão. O apartamento ficava em um dos condomínios mais exclusivos da cidade, uma cobertura duplex com vista panorâmica que ele e Carolina haviam escolhido juntos quando descobriram a gravidez. Na época, parecia o lugar perfeito para criar uma família. Espaçoso, seguro, próximo aos melhores colégios. Agora, frequentemente, parecia grande demais, vazio demais para apenas 2 pessoas. Quando o elevador privativo se abriu diretamente no hall de entrada do apartamento, Arthur foi recebido por um silêncio acolhedor, interrompido apenas pelo som baixo de uma voz feminina vinda do quarto de Adriel. Caminhou silenciosamente pelo corredor, parando na porta entreaberta. Marta estava sentada na beirada da cama de Adriel, lendo um livro de histórias. O menino, ainda com os olhos vermelhos de chorar, mas visivelmente mais calmo, segurava o ursinho azul contra o peito enquanto ouvia atentamente, completamente absorto na narrativa. Arthur permitiu-se um momento para observar a cena, notando como Marta mudava a voz para cada personagem, como seus gestos suaves enfatizavam momentos-chave da história, como sua presença parecia preencher o quarto com uma serenidade que ele mesmo lutava para proporcionar ao filho. Adriel foi o primeiro a notar sua presença, seus olhos iluminando-se instantaneamente. "Papai!" exclamou, esticando os braços. Marta virou-se surpreendida, fechando o livro com um movimento suave. "Isso foi rápido", comentou levantando-se da cama. "Nem terminamos o primeiro capítulo." Arthur aproximou-se, sentando-se no lugar que Marta acabara de deixar e abraçando Adriel, que imediatamente se aninhou contra seu peito. "Você está cheirando diferente", observou o menino franzindo o nariz. "É o perfume da festa", explicou Arthur sorrindo. "Como está se sentindo agora, campeão?" "Melhor", respondeu Adriel, ainda segurando o ursinho azul. "A Marta disse que eu sou corajoso." "E é mesmo", concordou Arthur, afagando os cabelos do filho. "O mais corajoso de todos." Olhou para Marta, que permanecia de pé a uma distância respeitosa, observando a interação entre pai e filho com uma expressão difícil de decifrar. "Trouxe bolo?" perguntou Adriel, sua voz jamais sonolenta. Arthur fez uma careta exagerada de arrependimento. "Puxa, esqueci completamente", confessou. "Saí tão depressa quando você ligou que nem pensei no bolo." O rosto de Adriel demonstrou uma momentânea decepção, rapidamente substituída por aceitação. "Tudo bem", disse ele generosamente. "Você pode me levar para tomar sorvete amanhã." Arthur riu, impressionado com a habilidade do filho para negociar. Fechado. Em poucos minutos, Adriel adormeceu novamente, desta vez com uma expressão tranquila. Arthur ajeitou as cobertas ao redor do pequeno corpo, certificando-se de que o ursinho azul estava seguramente aconchegado ao seu lado, e saiu silenciosamente do quarto, deixando a porta entreaberta como Adriel preferia. Encontrou Marta na sala, organizando discretamente os brinquedos que estavam espalhados pelo chão. Ao vê-lo, ela endireitou-se, ajustando nervosamente a blusa. "Desculpe incomodá-lo na festa", disse, retomando o tom profissional que havia usado mais cedo. "Sei que era um evento importante, mas Adriel estava realmente angustiado." "Você fez o certo", respondeu Arthur, afrouxando a gravata com um suspiro de alívio. "Na verdade, me salvou de uma noite extremamente desconfortável." Um sorriso breve iluminou o rosto de Marta. "Não é fã de casamentos?" "Não ultimamente", admitiu ele, surpreendendo-se com sua própria honestidade.
Algo no olhar dela pareceu compreender perfeitamente o que aquelas duas palavras carregavam. Arthur sentiu-se subitamente vulnerável, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Bom, já que está em casa, vou me retirar, disse Marta, pegando sua bolsa que estava sobre o sofá. Adriel deve dormir tranquilo pelo resto da noite, mas deixei um copo de água na mesa de cabeceira, caso ele acorde com sede. Arthur assentiu, notando pela primeira vez como ela parecia diferente da imagem que formara inicialmente. Não era apenas uma profissional eficiente, havia uma profundidade nela, uma sensibilidade que transcendia o papel de babá. Como sabia o que fazer? Perguntou antes que pudesse conter a curiosidade. Com o pesadelo dele, quero dizer. Marta hesitou, ajustando a alça da bolsa no ombro. Parte é formação profissional, respondeu finalmente. Parte é experiência pessoal. Ela não elaborou, e Arthur não insistiu, respeitando o que claramente era um território delicado. Em todo caso, obrigado, disse, caminhando com ela até a porta. Não apenas por lidar bem com a situação, mas por... Hesitou, buscando as palavras certas, por entender. Não há o que agradecer, respondeu Marta com aquela simplicidade que parecia ser sua marca registrada. Quando ela estava prestes a sair, Arthur lembrou-se subitamente. Espere, disse, alcançando a carteira no bolso interno do paletó. Seu pagamento. Ah, sim, assentiu Marta, parecendo ligeiramente constrangida. Obrigada. Enquanto contava as notas, Arthur sentiu-se estranhamente desconfortável. A transação financeira parecia reduzir tudo o que acontecera naquela noite a uma simples relação de serviço, quando, na verdade, havia sido muito mais que isso. A agência mencionou que você está disponível apenas para trabalhos ocasionais, comentou, entregando-lhe o dinheiro. Posso perguntar por quê? Marta guardou as notas na bolsa, seus movimentos precisos e controlados. Estou terminando meu mestrado em psicologia infantil, explicou. Trabalho como babá nos fins de semana para complementar a bolsa de estudos. Mestrado em psicologia infantil, repetiu Arthur, genuinamente interessado. Isso explica como você lidou tão bem com Adriel. Marta deu de ombros, um gesto que parecia minimizar seu próprio mérito. Crianças são mais intuitivas do que adultos imaginam, respondeu ela. Adriel é especialmente perceptivo. Notei algumas fotos da mãe dele pelo apartamento. Ele fala sobre ela? A pergunta, feita com delicadeza, pegou Arthur desprevenido. Poucas pessoas ousavam mencionar Carolina tão diretamente. Não tanto quanto deveria, admitiu, surpreendendo-se novamente com sua própria sinceridade. Acho que percebe como o assunto é difícil para mim. Então evita. Um silêncio pensativo instalou-se entre eles. Arthur percebeu que ainda estavam parados à porta, alongando uma despedida que parecia resistir a acontecer. Crianças costumam proteger os pais, comentou Marta finalmente. Elas sentem nossa dor e tentam não acrescentar à carga. É exatamente o que o terapeuta dele diz, concordou Arthur. Ele tem um bom terapeuta, então, sorriu Marta. Isso é importante. Arthur apoiou-se levemente contra o batente da porta, subitamente relutante em encerrar a conversa. E você? Que tipo de terapeuta pretende ser quando terminar o mestrado? Os olhos de Marta iluminaram-se sutilmente com a pergunta, como se ele tivesse tocado em um assunto que a apaixonava. Quero trabalhar com crianças em luto, respondeu, sua voz suavizando-se. Especialmente as muito pequenas, que ainda não têm vocabulário emocional para processar a perda. Arthur sentiu um nó na garganta. A resposta dela tocou em algo profundo dentro dele, na preocupação constante que carregava sobre como Adriel estava lidando com a ausência da mãe. Como Adriel, disse, quase num sussurro. Marta assentiu, sem oferecer platitudes ou conselhos não solicitados. Apenas aquela compreensão silenciosa que parecia ser sua maior qualidade. Bem, está ficando tarde, disse ela finalmente, ajustando a bolsa no ombro. Preciso pegar o último ônibus.
Ônibus? Repetiu Arthur, franzindo a testa. A essa hora da noite? Não se preocupe, estou acostumada, sorriu Marta. Moro perto da universidade, é um trajeto tranquilo. Arthur balançou a cabeça decidido. De jeito nenhum vou deixar você pegar ônibus a esta hora. Posso chamar um motorista de aplicativo ou... Não é necessário, de verdade, interrompeu Marta gentilmente. Já está fazendo muito ao me pagar tão generosamente. Havia uma dignidade em sua recusa que Arthur respeitou, mesmo discordando. Então permita-me ao menos levá-la, ofereceu. Meu carro está na garagem e não posso deixar Adriel sozinho, mas tenho um motorista de plantão que pode fazer o trajeto. Marta pareceu hesitar, dividida entre manter sua independência e a praticidade da oferta. Prometo que não é incômodo, insistiu Arthur. Na verdade, me sentiria mais tranquilo sabendo que chegou em casa com segurança. Tudo bem, cedeu ela finalmente. Obrigada. Arthur pegou o celular e fez uma rápida ligação. Em poucos minutos, o interfone anunciou que o motorista havia chegado. Pronto, disse, guardando o aparelho. Jerônimo vai levá-la para casa. É de total confiança. Trabalha para mim há anos. Marta assentiu, claramente desconfortável com o tratamento VIP, mas educada demais para recusar uma segunda vez. Obrigada novamente, Sr. Oliveira. Arthur, corrigiu ele, suavemente. Por favor. Um breve sorriso cruzou o rosto dela. Arthur, repetiu, como se experimentasse o som do nome. Boa noite. Boa noite, Marta. Ele observou-a entrar no elevador, uma sensação estranha de vazio instalando-se em seu peito quando as portas se fecharam. O apartamento subitamente pareceu silencioso demais, como se a presença dela, mesmo discreta, tivesse preenchido espaços que ele nem sabia que estavam vazios. Arthur caminhou até a cozinha, servindo-se de um dedo de uísque antes de voltar à sala. Sentou-se no sofá, afrouxando ainda mais a gravata já frouxa. O relógio na parede marcava 22h47, ainda cedo para os padrões de uma festa de casamento, mas ele não sentia nem um pingo de arrependimento por ter saído. Seus olhos pousaram no pequeno bloco de notas onde Marta havia deixado seu número de telefone. A caligrafia dela era clara e organizada, sem floreios desnecessários. Assim como ela, pensou. Perguntou-se se deveria enviar uma mensagem quando Jerônimo confirmasse que ela havia chegado em casa com segurança. Seria o educado a fazer, certo? Nada além de uma demonstração básica de consideração. Seu celular vibrou com uma mensagem de Jerônimo. Senhorita Silva, entregue com segurança em sua residência, senhor. Arthur sentiu um alívio desproporcional à situação. Digitou uma resposta rápida, agradecendo ao motorista, e então abriu uma nova conversa, adicionando o número de Marta. Seus dedos pairaram sobre o teclado por alguns segundos antes de finalmente digitar. Jerônimo confirmou que chegou bem. Obrigado novamente por hoje. Adriel realmente se conectou com você. Arthur enviou a mensagem antes que pudesse pensar demais nisso. Era apenas um agradecimento profissional, afinal. Nada além do apropriado. A resposta veio alguns minutos depois. Obrigada pelo transporte, não era necessário. Adriel é um menino extraordinário. Qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Boa noite, Marta. Arthur sorriu para o celular, sentindo uma satisfação que não conseguia explicar totalmente. Colocou o aparelho de lado e levantou-se, caminhando silenciosamente até o quarto de Adriel para verificá-lo. O menino dormia profundamente, o ursinho azul firmemente abraçado contra o peito. Arthur ajustou as cobertas que ele havia chutado durante o sono e permitiu-se um momento para simplesmente observar o filho. Como Carolina teria amado vê-lo crescer, pensou. Como ela ficaria orgulhosa do menino incrível que ele estava se tornando. Pela primeira vez em muito tempo, esse pensamento não veio acompanhado da habitual onda esmagadora de tristeza. Havia melancolia, claro, mas também uma aceitação gentil, como se algo no encontro daquela noite, com Marta, com as lembranças no casamento, ou talvez consigo mesmo, tivesse deslocado ligeiramente o peso que carregava. De volta ao seu próprio quarto,
Arthur tirou o terno e guardou cuidadosamente a gravata que Carolina havia lhe dado em seu último aniversário juntos. Tomou um banho demorado, deixando a água quente levar embora a tensão acumulada. Enquanto se preparava para dormir, seu celular vibrou novamente. Era Rafael. "E aí, cara? Adriel está bem? Sentimos sua falta no brinde, mas todos entenderam. Espero que esteja tudo tranquilo por aí." Arthur sorriu, grato pela amizade que permanecia inalterada, apesar da distância que ele próprio havia imposto nos últimos anos. "Tudo bem por aqui. Adriel teve um pesadelo, mas já está dormindo tranquilo. Desculpe ter saído assim. A festa estava linda." A resposta de Rafael veio quase imediatamente. "Relaxa. Para ser honesto, você parecia um fantasma, assombrando o próprio funeral a noite toda. Faz tempo que não te vejo realmente presente em lugar nenhum, Arthur." A franqueza do amigo, embora dolorosa, era verdadeira. Arthur suspirou, sentando-se na beirada da cama. "Você tem razão. Estou tentando, Rafael. De verdade. Sei que está. E olha, antes que eu fique bêbado demais para digitar direito, venha jantar em casa quando voltarmos da lua de mel. Traga Adriel. Talvez a babá também, se ele gostar tanto dela." Arthur ergueu as sobrancelhas com a última sugestão. Havia algo no tom de Rafael que sugeria mais do que um convite casual. "A babá? Não se faça de desentendido. Vi como você olhava para o celular toda vez que ela mandava mensagem. Primeiro sorriso genuíno que vejo no seu rosto em 2 anos." Arthur sentiu o rosto esquentar, grato por estar sozinho em seu quarto. "Está bêbado, Rafael. Vá curtir sua festa." "Posso estar bêbado, mas não estou cego. Pense nisso, cara. Carolina não ia querer que você ficasse sozinho para sempre." A menção ao nome de Carolina, vinda de Rafael, um dos poucos que tinha esse privilégio, não causou a habitual pontada de dor. Talvez porque, no fundo, Arthur sabia que o amigo estava certo. "Boa noite, Rafael. Seja feliz." "É exatamente isso que desejo para você também, irmão." Arthur colocou o celular no criado mudo e deitou-se, encarando o teto. Sua mente voltou para Marta, para a forma como ela havia se conectado tão naturalmente com Adriel, para a compreensão silenciosa em seus olhos quando ele falou sobre Carolina, para a dedicação com que havia escolhido estudar o luto infantil. 2 coincidências improváveis haviam ocorrido. Adriel ter um pesadelo justamente na noite em que Arthur mais precisava de uma desculpa para sair de um evento doloroso, e a babá, enviada pela agência, ser alguém que parecia entender exatamente o que ele e o filho estavam passando. Arthur não acreditava em destino ou intervenção divina. Como homem de negócios, confiava em dados, probabilidades, decisões calculadas. Mas havia algo naquela sequência de eventos que desafiava explicações puramente racionais. Seu último pensamento antes de adormecer foi uma pergunta que não havia feito a Marta. Por que ela havia escolhido se especializar em crianças em luto? Que experiência pessoal a teria levado por esse caminho? A resposta, ele suspeitava, poderia explicar aquela conexão inexplicável que sentira desde o primeiro momento. "Meu papai, mas você prometeu!" A voz indignada de Adriel quebrou o silêncio do café da manhã de domingo. Suas pequenas mãos seguravam firmemente uma colher de cereais, apontada acusatoriamente para Arthur como se fosse uma arma. Arthur suspirou, massageando as têmporas. A proposta impensada de levar o filho para tomar sorvete, feita na noite anterior enquanto tentava consolá-lo, agora se transformava em um compromisso que ele não tinha certeza se conseguiria cumprir. Campeão, tenho aquela videoconferência com os investidores chineses, lembra?" explicou, tentando soar razoável. "Podemos ir ao parque outro dia." O lábio inferior de Adriel começou a tremer perigosamente. "Mas você disse que ia me levar para tomar sorvete porque esqueceu o bolo." Insistiu, sua lógica de 4 anos implacável. "Você prometeu." Arthur sentiu o familiar aperto no peito. Quantas promessas já havia quebrado nos últimos 2 anos?
Quantas vezes colocara o trabalho à frente do filho, usando-o como escudo contra o vazio que ameaçava engoli-lo? Tem razão, concedeu finalmente. Promessa é promessa. O rosto de Adriel iluminou-se instantaneamente, toda a mágoa esquecida com a mesma velocidade com que surgira. Podemos chamar a Marta também? A pergunta pegou Arthur completamente desprevenido. A Marta? Repetiu desconcertado. Por quê? Adriel deu de ombros com aquela honestidade brutal das crianças. Ela é legal e sabe tudo sobre dinossauros. Arthur observou o filho com curiosidade. Adriel raramente se apegava tão rapidamente a estranhos. Desde a morte de Carolina, tornara-se mais reservado, quase cauteloso em suas interações. O fato de ter se conectado tão facilmente com Marta era, no mínimo, intrigante. Marta deve ter outros compromissos hoje, filho, respondeu cauteloso. Ela só veio ontem porque era seu trabalho. O comentário soou mais frio do que pretendia, reduzindo a interação significativa da noite anterior a uma simples transação profissional. Algo em seu peito protestou contra essa caracterização. Mas você pode perguntar, insistiu Adriel, voltando a comer seus cereais como se tivesse encerrado o assunto. Arthur contemplou a ideia por um momento. Seria inapropriado convidar a babá para um passeio familiar em seu dia de folga? Provavelmente. Mas, ao mesmo tempo, a perspectiva de passar algumas horas na companhia dela era estranhamente atraente. Não apenas porque Adriel parecia gostar tanto dela, mas porque o quê, exatamente? Seu celular vibrou sobre a mesa, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Marta. Bom dia, espero que Adriel tenha dormido bem o resto da noite. Esqueci meu cachecol no apartamento de vocês. Posso passar para buscar em algum momento esta semana? Obrigada. Arthur encarou a mensagem, sentindo um sorriso involuntário formar-se em seus lábios. O universo, aparentemente, tinha senso de humor. Boas notícias, disse a Adriel. A Marta esqueceu algo aqui e precisa passar para buscar. Podemos convidá-la para tomar sorvete conosco se ela estiver livre. Os olhos do menino arregalaram-se de excitação. Eba! Exclamou, quase derrubando a tigela de cereais. Posso mostrar para ela minha coleção de pedras também? Se ela quiser ver, claro, concordou Arthur, digitando uma resposta. Bom dia. Adriel dormiu como um anjo o resto da noite. Sobre o cachecol, que coincidência, estávamos justamente planejando um passeio ao parque para tomar sorvete hoje à tarde. Se não tiver outros compromissos, gostaria de nos acompanhar? Adriel insistiu especificamente em convidá-la, e pode aproveitar para pegar o cachecol. E enviou a mensagem e imediatamente sentiu uma onda de insegurança. O convite tinha soado casual o suficiente? Ou parecia que estava usando o filho como desculpa para vê-la novamente? E mais importante, por que se importava tanto com isso? A resposta demorou exatos 7 minutos para chegar, não que ele estivesse contando. Não quero incomodar seu domingo em família, mas se Adriel realmente pediu, ficaria feliz em encontrá-los. Tenho compromisso pela manhã, mas estou livre depois das 14 horas. Arthur sentiu um alívio desproporcional. Perfeito. Podemos nos encontrar no Parque Central às 15, perto do lago. Adriel vai ficar muito feliz. Só depois de enviar a mensagem percebeu que não havia mencionado seus próprios sentimentos sobre o encontro. Às 14h40, Arthur já estava no parque com Adriel, que corria de um lado para outro, incapaz de conter a animação. O dia estava surpreendentemente agradável para aquela época do ano, com o sol outonal filtrando-se entre as árvores que começavam a mudar de cor. Ela já chegou? Perguntou Adriel pela 5ª vez em 10 minutos, ficando na ponta dos pés para tentar enxergar além do lago. Ainda não, campeão, respondeu Arthur consultando o relógio. Faltam 15 minutos. A antecipação do filho era contagiosa e Arthur se pegou olhando repetidamente na direção da entrada principal do parque. A verdade que relutava em admitir para si mesmo era que também estava ansioso para ver Marta novamente. Olha! É ela! Exclamou Adriel, de repente apontando. Arthur virou-se na direção indicada e, por um momento,
Quase não reconheceu a mulher que se aproximava. Em vez do visual sóbrio e profissional da noite anterior, Marta usava jeans, tênis e uma camiseta simples sob um casaco leve. Os cabelos, antes rigidamente presos, agora caíam soltos em ondas suaves pelos ombros. Sem a postura formal da babá, parecia mais jovem, mais relaxada e ainda mais bonita, percebeu Arthur com um sobressalto. Adriel não esperou por formalidades. Correu em direção a ela, parando apenas a poucos centímetros, como se subitamente lembrasse que não deveria abordar adultos com excessiva familiaridade. "Oi, Marta", cumprimentou, balançando-se para frente e para trás na ponta dos pés. "Você veio mesmo?" Marta sorriu, agachando-se para ficar na altura do menino. "Claro que vim. Não perderia a chance de tomar sorvete com o famoso Dr. Adriel, o paleontólogo." O menino riu, deliciado com a referência à brincadeira da noite anterior. Arthur aproximou-se mais lentamente, observando a interação entre os dois, com uma mistura de fascínio e uma pontada de algo que não conseguia nomear. Não exatamente ciúme, mas uma espécie de anseio por algo que havia perdido. "Olá", cumprimentou quando finalmente alcançou-os. "Obrigado por vir." Marta levantou-se, ajustando a bolsa no ombro com um sorriso ligeiramente tímido. "Obrigada pelo convite", respondeu. "É um dia perfeito para o parque." Houve um breve momento de silêncio constrangido, como se nenhum dos dois soubesse exatamente como proceder, agora que estavam fora dos papéis claramente definidos de empregador e babá. "Quero mostrar minhas pedras para Marta", anunciou Adriel, quebrando o momento ao puxar uma pequena coleção de seixos coloridos do bolso. "Olha, essa é um fóssil de dinossauro." Marta aceitou a pedra lisa e cinzenta que o menino lhe oferecia, examinando-a com seriedade. "Muito interessante", comentou, entrando na brincadeira. "Parece ser do período Jurássico, pelo padrão das marcas." Adriel assentiu vigorosamente, como se fosse exatamente isso que ele também pensava. "Eu achei no jardim da vovó." Arthur observou-os, maravilhado com a naturalidade com que Marta equilibrava a seriedade que validava a imaginação de Adriel e o humor sutil que tornava a interação divertida. "E então, sorvete primeiro ou preferem dar uma volta pelo parque?" perguntou finalmente. "Sorvete!" exclamou Adriel sem hesitação. "Sempre a opção mais sensata", concordou Marta, piscando para Arthur com uma cumplicidade inesperada que o fez sorrir. A sorveteria ficava numa pequena construção de madeira próxima ao lago. Adriel correu na frente, já anunciando em voz alta que queria 3 bolas de chocolate com cobertura extra de caramelo. "Ele é sempre assim tão efervescente?" perguntou Marta, enquanto caminhavam alguns passos atrás do menino. "Nem sempre", respondeu Arthur com sinceridade. "Na verdade, você parece ter um efeito especial sobre ele. Hesitou brevemente. Desde o que aconteceu, ele se tornou mais reservado com estranhos." Marta assentiu, compreensiva. "Crianças têm um 6º sentido para identificar pessoas seguras", comentou. "Talvez ele perceba que entendo um pouco do que está passando." Havia algo na forma como ela disse isso. Uma nota de conhecimento pessoal que despertou novamente a curiosidade de Arthur. "Por isso escolheu se especializar em luto infantil?" perguntou, tentando soar casual. Por experiência própria." Marta desviou o olhar por um momento, observando Adriel, que agora apontava entusiasticamente para o menu de sabores de sorvete. "Perdi meu pai quando tinha 6 anos", respondeu finalmente, sua voz suave, mas firme. "Câncer. Foi rápido, apenas 3 meses do diagnóstico até o fim. Não tive a chance de me preparar, de me despedir adequadamente. Ninguém realmente sabia como falar comigo sobre isso." Arthur sentiu uma onda de empatia. "Sinto muito", disse com sinceridade. "Foi há muito tempo", respondeu ela com um pequeno sorriso. "Mas sim, é por isso que escolhi esse caminho. Quero dar às crianças o que não tive. Um espaço seguro para processar a perda, para entender que é normal sentir raiva
tristeza, até mesmo alívio às vezes. E principalmente para saber que não estão sozinhas. As palavras de Marta pairaram entre eles, carregadas de significado. Arthur sentiu uma conexão mais profunda se formar, como se um véu invisível tivesse sido removido. É por isso que você conseguiu se conectar tão facilmente com Adriel, observou, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Marta assentiu, seus olhos seguindo o menino que agora pressionava o rosto contra o vidro da sorveteria, contemplando as dezenas de sabores disponíveis. Reconheço os sinais, respondeu ela. A forma como ele verifica se você está bem antes de demonstrar suas próprias emoções. O jeito como fala da mãe, com cuidado, como se as palavras pudessem machucar. Ela fez uma pequena pausa antes de acrescentar. E como ele se ilumina quando realmente se permite ser apenas uma criança, sem o peso de carregar a dor dos adultos. Arthur sentiu um nó na garganta. Ninguém jamais havia articulado com tanta precisão o que Adriel passava, o que ambos passavam. Nem mesmo o terapeuta infantil, com toda a sua formação e conhecimento técnico. Papai, Marta, vocês estão muito lentos, chamou Adriel, acenando energicamente da entrada da sorveteria. Estamos indo, campeão, respondeu Arthur, trocando um sorriso cúmplice com Marta antes de apressarem o passo. A pequena sorveteria estava surpreendentemente vazia para um domingo ensolarado. Adriel rapidamente escolheu seu sorvete de chocolate triplo, enquanto Arthur optou por um de pistache. Marta pediu morango com pedaços de frutas, o que de alguma forma parecia perfeitamente adequado para ela. Doce, mas com substância. Sentaram-se em um banco de madeira à beira do lago. Adriel no meio, saboreando seus sorvetes enquanto observavam os patos nadarem preguiçosamente na água cristalina. Uma paz inesperada envolveu o momento, como se os três formassem uma pequena bolha de normalidade em um mundo que para Arthur e Adriel havia perdido o significado de normal há 2 anos. Sabia que os patos podem dormir com metade do cérebro de cada vez? Comentou Marta, apontando para um pato que flutuava próximo à margem. É como se metade deles tirasse um cochilo enquanto a outra metade fica de vigia. Os olhos de Adriel se arregalaram com a informação. Verdade? Perguntou fascinado. Verdade absoluta, confirmou Marta. Chama-se sono uniemisférico. Vários animais aquáticos fazem isso. Uau! Murmurou Adriel, olhando para os patos com renovado respeito. Você sabe tudo. Arthur observou a interação com um sorriso, percebendo como Marta naturalmente transformava momentos cotidianos em oportunidades de aprendizado, sem jamais soar pedante ou forçada. Era um dom raro. Papai, posso jogar comida para os patos? Pediu Adriel, terminando seu sorvete com uma última lambida exagerada. Não temos nada para dar a eles, filho, respondeu Arthur. E, na verdade, pão não é bom para patos. Causa problemas no sistema digestivo deles. Adriel pareceu momentaneamente desapontado, mas Marta interveio. Que tal, em vez disso, contarmos quantas espécies diferentes conseguimos identificar? Sugeriu, apontando para um grupo de aves que se aproximava. Aquele ali, por exemplo, não é um pato comum, é um mergulhão. O rosto de Adriel iluminou-se novamente com o desafio, e logo os três estavam absortos em um jogo improvisado de identificação de aves, com Marta surpreendendo tanto o pai quanto o filho com seu conhecimento de ornitologia. Como você sabe tanto sobre tantas coisas diferentes? Perguntou Arthur, genuinamente impressionado. Marta deu de ombros com aquela modéstia que ele já começava a reconhecer como característica. Leio muito, respondeu simplesmente. E sempre gostei de entender como as coisas funcionam desde pequena. Adriel, que havia se levantado para observar mais de perto um pato real particularmente colorido, virou-se subitamente com uma expressão séria que contrastava com sua animação anterior. Marta, você conheceu minha mãe? Perguntou, a pergunta saindo do nada com aquela franqueza desconcertante típica das crianças. Arthur congelou, pego completamente desprevenido pela pergunta do filho.
Marta também pareceu momentaneamente surpresa, mas recuperou-se com admirável rapidez. Não, Adriel, não tive essa honra, respondeu com gentileza. Por quê? O menino chutou uma pedrinha com a ponta do tênis, pensativo. Porque você sabe coisas que ela sabia, explicou com a lógica simples de uma criança, como as vozes diferentes nas histórias e sobre animais. Arthur sentiu um aperto no peito. Era a primeira vez em meses que Adriel mencionava Carolina tão diretamente e em um contexto que não envolvia tristeza ou pesadelos. Marta olhou brevemente para Arthur, como se pedisse permissão silenciosa para navegar naquele território delicado. Ele assentiu, quase imperceptivelmente. Sua mãe deve ter sido uma pessoa muito especial e inteligente, disse ela, agachando-se para ficar na altura de Adriel. Tenho certeza de que ela ficaria muito orgulhosa do menino curioso e esperto que você é. Adriel considerou isso por um momento, seu rostinho sério processando a informação. Papai tem fotos dela, comentou finalmente. Quer ver? A pergunta era dirigida a Marta, mas seus olhos buscaram Arthur, esperando por aprovação. Arthur sentiu uma onda de emoção tão intensa que por um momento não conseguiu falar. Adriel nunca havia demonstrado interesse em compartilhar lembranças de Carolina com estranhos. Na verdade, tornara-se quase protetor das memórias da mãe, como se tivesse medo de que elas pudessem se dissipar se compartilhadas. Se a Marta quiser, conseguiu dizer finalmente. Eu adoraria, respondeu Marta, com sinceridade evidente em sua voz. Adriel sorriu, aparentemente satisfeito com a resposta, e voltou sua atenção para os patos, o momento intenso passando tão rapidamente quanto havia surgido, com aquela capacidade infantil de transitar entre emoções profundas e interesses imediatos. Arthur e Marta permaneceram sentados lado a lado, observando o menino que agora tentava imitar o andar de um pato particularmente desengonçado. Obrigado, disse Arthur, sua voz baixa para que apenas ela ouvisse. Pelo que disse a ele, foi perfeito. Apenas disse a verdade, respondeu Marta com simplicidade. Ele é realmente um menino extraordinário e só poderia ser filho de pais extraordinários. O comentário, feito sem afetação ou bajulação, tocou Arthur profundamente. Não era apenas um elogio a ele ou a Carolina, mas um reconhecimento do que haviam construído juntos. Uma família, um amor, uma criança que carregava o melhor de ambos. Sabe o que é estranho? Comentou ele observando Adriel tentar convencer um pato a segui-lo. Este é o primeiro dia em muito tempo que consigo pensar em Carolina sem sentir aquela dor esmagadora. Ainda dói, claro, mas é diferente. Como se... Hesitou, buscando as palavras certas. Como se você pudesse honrar a memória dela sem se afogar nela, completou Marta suavemente. Arthur olhou para ela, surpreso pela precisão com que havia capturado o que ele mesmo não conseguia expressar. Exatamente, concordou. Como você leva tempo, disse ela com um sorriso compreensivo. Anos, na verdade. Mas um dia você percebe que consegue lembrar dos momentos felizes sem que eles sejam imediatamente engolidos pela dor da perda. As boas memórias começam a ocupar mais espaço que a ausência. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Adriel, que agora se distraía jogando pedrinhas na água. Marta, começou Arthur, incerto sobre o que exatamente queria dizer, mas sentindo que precisava dizer algo. Ela virou-se para encará-lo, seus olhos verdes revelando uma compreensão que ia além das palavras. Não precisa dizer nada, respondeu com um sorriso gentil. Está tudo bem. Não, quero dizer isso, insistiu ele, encontrando finalmente coragem. Obrigado por hoje, por ontem, por entender. E queria saber se você gostaria de fazer isso de novo, não como babá, mas como... Hesitou, as palavras parecendo inadequadas. Como você mesma. Um rubor suave coloriu as bochechas de Marta e por um momento ela pareceu tão vulnerável quanto ele se sentia. Eu gostaria muito,
respondeu, sua voz quase um sussurro. Papai, Marta, olhem o que eu achei! Gritou Adriel, correndo em direção a eles com algo apertado na mão. Ambos se viraram para o menino, o momento íntimo interrompido, mas de alguma forma não quebrado. Adriel abriu a mão, revelando uma pequena pena azul esverdeada. É do pato real, anunciou orgulhosamente. Posso guardar? Claro que pode, respondeu Arthur, bagunçando carinhosamente os cabelos do filho. Vou colocar no meu álbum de tesouros, decidiu Adriel, guardando cuidadosamente a pena no bolso. Então, olhando de Arthur para Marta e de volta para o pai, perguntou: podemos trazer a Marta para nossa casa de novo? Quero mostrar meus livros de ciências para ela. A pergunta, tão direta e honesta, fez com que os adultos trocassem olhares surpresos. Se ela quiser vir, respondeu Arthur cauteloso. Eu adoraria, disse Marta, sorrindo para Adriel, antes de olhar para Arthur, algo em seus olhos refletindo mais que apenas a aceitação de um convite casual. Adriel, satisfeito com a resposta, pegou a mão de cada um deles e começou a puxá-los de volta para o caminho principal do parque. Então vamos, temos um monte de coisas legais em casa. Enquanto caminhavam, Arthur sentiu uma estranha sensação de completude, como se algo que estivera faltando em sua vida finalmente começasse a se encaixar. Não era apenas a presença de Marta, embora ela fosse parte importante desse sentimento. Era algo mais profundo. A sensação de que, talvez, fosse possível seguir em frente, sem deixar para trás o que havia sido perdido. Olhou para Adriel, que agora falava animadamente sobre sua coleção de livros, e para Marta, que o ouvia com genuíno interesse. O sol da tarde banhava os três em uma luz dourada, criando um quadro que, pela primeira vez em 2 anos, não parecia incompleto. Carolina sempre diria que a vida era feita de momentos. Alguns para guardar como tesouros, outros para aprender e seguir em frente. Este, Arthur sabia com certeza, era um momento para guardar. O dia em que um convite casual para tomar sorvete se transformou na promessa de um novo começo. Enquanto entravam no carro, Adriel já planejando animadamente quais tesouros mostraria primeiro à nova amiga, Arthur captou o olhar de Marta no espelho retrovisor. O sorriso que trocaram não precisava de palavras. Algumas conexões simplesmente acontecem quando menos esperamos, nascidas do acaso, da necessidade, ou talvez, pensou Arthur, permitindo-se um momento de poesia que Carolina teria apreciado, de um pequeno milagre cotidiano, como um milionário viúvo que se sentava sozinho em um casamento até que uma babá sussurrou: "Hoje eu vim com você." E de alguma forma, aquelas palavras mudaram tudo.